Olha, a gente volta a conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Gustavo Ferreira, até porque nós temos já, depois de amanhã, daqui a 48 horas, a votação para o segundo turno, dia 30 das eleições agora, e você vai votar para o governo do Estado, em segundo turno, e para a presidência da República. Professor Gustavo, bom, no início fica mais difícil da gente seguir a ordem, né? Que a gente fica imaginando, ou é daqueles cargos que são menores para o maior, do maior para o menor, e ficava complicado, começava de um jeito, ia por ali, terminava do outro. Mas e agora, com 2 cargos, vai ficar mais fácil? São 2 dígitos só cada cargo? Sim, bem mais simples, né? Nós tínhamos no primeiro turno deputado federal primeiro, deputado estadual segundo, deputado com 4 dígitos mais um confirma, estadual 5 dígitos mais um confirma, então já temos 11 digitações, né? Um senador, 3 dígitos mais um confirma, 15, governador 2 dígitos mais um confirma, 18, presidente 2 dígitos mais um confirma, 21 digitações consecutivas se você não errar nenhuma vez. Vamos agora para governador primeiro, e o confirma, 3, presidente 2 dígitos e um confirma, 3 mais 3, 6 digitações, caímos em 30%, quase, menos de 30% das digitações anteriores. Da digitação. Então, o primeiro voto é para governador de Alagoas. Isso. O presidente é o último. E o presidente é o segundo e último voto. Apertou ali tudo certinho no confirma, acabou. Ou seja, a tendência é que a gente não tenha aquelas filas que tivemos no primeiro turno. Com certeza. É bom, temperaturas, em situações normais, temperatura e pressão, a gente não vai ter filas como tivemos, né? Com toda certeza, em relação ao primeiro turno. Lembrar ao eleitor que está tendo uma pausa de 1 segundo, que é para o confira. Eu digito um número, aí vou aparecer o rosto, eu vou conferir se é a Maria, se é o José, e aí eu confirmo, mas é 1 segundo, não anula voto, você não consegue votar enquanto estiver nessa conferência. Então, dá tempo de você ver por que isso foi criado. Porque muitos eleitores digitavam apressados, quando apertavam para confirmar, tinham digitado o número errado, estavam votando em outras pessoas. E depois de confirmar, não volta. Depois de confirmar, o voto não volta, né? O voto não volta. Eles têm uma história antiga, me permite bem rápido, que diz que as primeiras eleições de urna eletrônica, o prefeito disse, eu vou olhar na cara do meu adversário. Aí ele digitou o número do adversário, orou, ele se confundiu. Ao invés de anular, ele confirmou. Foi um voto muito bem-vindo. Aí ele, volta, eu quero meu voto de volta. Não teve como voltar o voto. Resumo, ele ganhou a eleição, mas ele ficou tão tenso com isso que ele não foi comemorado. Não sei se é verdade, mas a história rodou muito na época que começou o voto de urna. O horário da eleição mesmo, das 8 da manhã às 5 da tarde, sim. Isso vai ser em todo o país, horário de Brasília, independente de fuso. Excelente, exatamente, Elisa. O horário de Brasília. Então, 8 horas da manhã para a imensa maioria do país, 7 horas da manhã para quem está... Aliás, 9 horas da manhã para quem está em Fernando de Noronha, né? Começa às 7 horas da manhã para Mato Grosso, Amazonas e Roraima, e a maioria do Amazonas e Roraima, e 6 horas da manhã, puxado, né? Para quem está no Acre e parte do Amazonas. São os municípios. Tem vantagem, quem começa às 6 da manhã termina mais cedo. Às 15 horas lá já está a fatura, já está encerrada, dá tempo. Já está encerrada. Bom, tem uma situação onde as pessoas já sabem, mas às vezes insistem. Isso. Eu sei que está muito disputado, está muito acirrado, mas não vai ficar gritando na porta do colégio, onde as sessões estão ali, vote nesse, eu voto naquele. Aí você vai ter um domingo meio complicado, né, professor? Com certeza. E agradeço por demais a pergunta, Mirelias, porque cabe lembrar que é possível a manifestação individual e silenciosa, né? Posso manter o furadinho no meu carro? Sim. Posso manter o adesivo? Sim. Posso entrar com a camisa na cor do meu candidato? Sim. Posso estar com um bottom do meu candidato? Sim. Posso estar enrolado numa bandeira, numa toalha do meu candidato? Também pode. Posso ficar gritando a música do candidato? Não, porque não é silencioso. Posso reunir aquela minha turma do bairro, da associação, do grupo de oração, do campo de futebol, do pessoal do colégio, a gente fazer um paredão na entrada para, né, pedir voto para o meu candidato, voto X ou voto Y? Não, porque é individual. Claro, individual, família, pai, mãe, filhos, andando
juntos, né, não deixa de ser individual. Não tem nenhum problema. Agora, professor, o senhor falou em família e a gente vem numa crescente de cidadania de pessoas com deficiência. Sim. Nós temos algumas pessoas, mesmo com deficiência intelectual, o caso de pessoas com síndrome de Down, por exemplo, tem uma delas, inclusive, que dirige, gente. Vocês vão encontrar aí na cidade uma pessoa que tem CNH, etc. Naturalmente, uma pessoa como essa está habilitada a votar. Na verdade, em determinado momento, e nesse momento do voto, se ela precisar de um auxílio, o presidente da mesa ou alguém indicado por ele pode fazê-lo? A mãe, o pai, pode fazê-lo? Você fez uma pergunta composta, vou dar duas respostas. Não e sim. Oi? Vamos lá. Pode o presidente da mesa auxiliar a pessoa com deficiência a votar? Não. Pode o presidente da mesa indicar alguém para votar? Não. Pode um fiscal dos candidatos auxiliar no voto? Não. Pode o pai ou a mãe auxiliar a votar? Sim. Pode. Ele pode estar com um vizinho, com uma pessoa de confiança para auxiliar o voto? Sim. A regra é as pessoas com deficiência, e aqui deficiência no seu sentido mais amplo, tá? Seja tanto a deficiência intelectual quanto a deficiência física, podem ter auxílio ao voto. Tá? E esse auxílio tem que ser feito por uma pessoa de confiança do eleitor. Do eleitor. Não de confiança do... Eu vou até ampliar aqui, tá? Não de confiança do juiz eleitoral, não de confiança do promotor eleitoral, não de confiança do presidente da mesa, de confiança do eleitor. Então, o eleitor tem que levar aquela pessoa. O que a gente alerta, e quando vai fazer fiscalização, é garantir que a pessoa que esteja auxiliando seja da confiança do eleitor, não a da confiança de um terceiro estranho, do cabo eleitoral de alguém. Isso que o alerta é esse, mas pode sim indo com a pessoa de sua confiança. Na verdade, a gente saiu do 880 e aí é uma opinião de ordem extremamente pessoal. Antes tudo era proibido. Então, se entendia que a pessoa com qualquer deficiência, que não pudesse manifestar livremente a vontade, o discernimento, era absolutamente incapaz, que era um excesso. Aí, hoje, todos são absolutamente capazes, também é um excesso. Né? Na síndrome de Down, você citou, nós temos uma pedagoga formada em Alagoas que tem síndrome de Down. Ela é plenamente capaz. Nós temos vários portadores de síndrome de Down, de autismo, que têm uma vida plenamente capaz e plenamente regular. O Messi mesmo, um jogador de futebol, sempre gosta de dar esse exemplo. Ele tem autismo. Um autismo leve, mas ele tem. E você dizer que o Messi não é capaz de decidir, discernir, é um absurdo. É capaz de decidir, como já decidiu muitas Decidiu vezes. até, né, o campeonato, o jogo, já tem várias coisas. Inclusive, a carreira profissional dele, ele resolve. Uhum. Agora, nós temos casos que precisariam do cuidado. É interessante que o CPC tinha uma regulamentação curiosa de análise caso a caso. Bem, a quem recorre o eleitor que está, por exemplo, numa fila da sua sessão e observa que contra ele ou contra outrem foi praticado ali um assédio eleitoral ou mesmo uma coação, uma ameaça? Eu vou mais simples. A boca de urna, a entrega do Santinho, eu quero denunciar. Porque boca de urna é entregar material de campanha a partir das 22h01 do sábado. Que até as 22h do sábado pode distribuir material de campanha. Pode fazer o que quiser, pelo menos nesse sentido. Nesse sentido, né? Material próprio, adesivo, Santinho, fazer passeata, caminhada, carreata. Tal, abraçar o povo. Até as 22h. Mas imaginando, acontecendo uma situação como essa, naquela sessão eleitoral, isso, naquele núcleo ali onde as sessões estão. Se possível, eu noto que eu estou colocando, se possível, filmar, fotografar, né? Mas preferência filmar, e procurar as autoridades ali presentes. A Justiça Eleitoral tem sempre um servidor em cada local de votação. Nós temos autoridade policial presente, né? E a polícia, e aqui um elogio sincero à Polícia Militar de Alagoas, à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, que tem auxiliado bastante nas eleições. Com o destaque, nós vamos ter o Exército presente em 27 municípios. O TRE tem pedido apenas para 4, mas o TSE ampliou. Então, a gente tem esses órgãos, essas pessoas que estão lá, são preparadas para fazer esse encaminhamento. Você tem um presidente da sessão, muita gente esquece disso, o presidente da sessão é autoridade no dia da eleição. Ele pode dar voz de prisão, ele pode fazer um encaminhamento.
Né? A polícia, para entrar na sessão, tem que ter autorização ou do juiz eleitoral ou do presidente da sessão, porque a gente sabe disso. Mas a polícia, para entrar numa sessão, se, por exemplo, eu estiver dentro da sessão fazendo tumulto, a polícia só vai poder entrar se o juiz eleitoral autorizar ou se o presidente da sessão autorizar. Então, presidente da sessão. E a gente tem que lembrar sempre que a fiscalização, os fiscais dos partidos e dos candidatos, também estão ajudando no processo eleitoral. Então, eu posso chamar o fiscal, se é do candidato X, da candidata Y, eu chamo do candidato W, que é o adversário, adversária, para que faça alguma medida também. Muito bem. Professor Gustavo Ferreira, então, temos aí uma eleição, gente, no próximo dia 30. Importante que todo mundo participe. Sim. Depois não ficar reclamando e passar a responsabilidade para os outros quando você não cumpriu com a sua. O ideal é que todo mundo vá, as filas serão muito menores, vai ser tudo muito mais rápido e mais rapidamente a gente também conclui toda essa fase, isso é uma necessidade, todo esse aperto, toda essa discussão, ela se faz necessária. Bom, estamos ainda muito crianças, né? Sim. Cheio de criancice, né? Mas a gente vai prosseguir. Professor, foi um prazer tê-lo aqui. Um ótimo final de semana, ótima votação. O prazer é meu, sempre a alegria de estar aqui com o amigo falando sobre direito eleitoral e bom voto a todos no domingo.